E Com bandeirinha, como auxiliar. como árbitra como já também. Eu árbitra, né? apitei e bandeirei. Só que aí depois, eu acho que a federação, não me recordo muito bem, tinha um projeto de ter um trio. E como eu já tinha experiência de amador, esse trio era composto pela Silvia, eu e outras assistentes que foram se revezando. E na época a gente apitava e bandeirava, se apitava, um exemplo, o infantil e bandeirava os juniores, a gente trabalhava essas divisões. Mas aí quando eles trabalharam esse projeto, falaram, e eu lembro que eu chorei como bebê, assim, e aí a importância da minha mãe na minha vida. Porque eu queria ser árbitra, eu nasci para ser árbitra. E olha como é a vida, naquele momento a comissão chegou para mim e falou assim, não, se você quer seguir, se você sonha chegar no profissional, tem que ser como assistente. Porque a gente não tem mais, a gente não vai desenvolver mais mulheres, a gente vai focar em uma, e naquela época era na Silvia. Acho que foi uma boa aposta também, tive o prazer de fazer grandes jogos com a Silvia e fizemos história juntos, né? Juntas. E aí eu tive que aceitar ser assistente. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, chorei no colo da minha mãe, igual um bebezão, assim. Tava com 20, acho que com 20 para 21. Aí minha mãe me abraçou forte e falou assim, minha filha, eu detesto futebol, eu não gosto de futebol, só que você herdou algo do seu pai que eu não sei explicar. E se estão te dando a chance de ser assistente, que você seja melhor. Tente chegar no topo da função. Seja melhor. Faça com alma, faça com coração e procure ser melhor. Eu falei, mas mãe, eu quero ser árbitra. Ela falou assim, talvez o universo agora não está te dando o apito. O universo está te dando a bandeira. E você acha que você é capaz de se tornar uma grande assistente? Minha mãe. Aí eu chorando, igual um neném, né? Falei, eu acho que sim, mãe. Se eu focar, eu acho que sim. Ela falou assim, então, a partir de agora você vai focar nisso. E você vai mostrar para o Brasil quem você é. Profecia. Deu certo. Ana, eu nunca falei isso pra você. A gente é amigo há Profecia. muito tempo, mas eu nunca falei isso pra você. Eu nunca vi auxiliar de arbitragem em lugar nenhum com a sua capacidade. Eu sou apaixonada. Nunca acho que é vi. isso. Você tinha uma visão, uma coisa impressionante que eu falava, meu Deus do céu, é sensibilidade feminina. Aquela coisa do toque e da chegada. Assim, depois a gente vai falar de momentos mais complicados na arbitragem, mas 99% das vezes chegou um momento, eu não lembro acho que eu já não era mais repórter, mas eu falava assim, não, se a Ana deu é porque tá. Era meio que assim, era uma coisa assim, era impressionante a sua sensibilidade para ser um auxiliar. Quem te deu essa função estava inspirado. Foi, Realmente então, vamos dar os parabéns ao Reinaldo, ele tem olho clínico, ao Zé Manuel, ele é diferenciado. Ele me fez gestora, né, aqui em São Paulo. É um homem que tem visão, é um inovador. É duro, é cobrador, mas de fato é um gênio. Eu vou dizer para você, a minha carreira eu devo a ele. Ele me deu isso, não quis no primeiro momento. Depois abracei com unhas e dentes e assim, sou apaixonada. Eu acho que minha mãe falou isso. Usa sua alma para isso, né? Quando acho que ela me falou isso, é ir além do que simplesmente executar uma função, sabe? É olhar com carinho aquele esporte e falar assim, nossa, ele está transformando a minha vida, eu estou tendo a condição de contribuir com a transformação de jogadores, um erro e um acerto meu pode impactar em grandes questões, adquirir nível de responsabilidade, a importância da disciplina. Na minha época, a gente era autodidata, porque a gente não tinha os treinamentos que a gente tem hoje. Então, assim, e aí depois de muito tempo, meu pai acolheu e passou a me abraçar e passou a ser um admirador. E acho que o processo da reta final da vida dele comigo foi um processo muito bonito. A gente conseguiu acertar todas as diferenças que a gente tinha, né, de pai e filho. E ele se despediu em paz e contribuindo muito para a minha carreira. Então, acho que foi isso. Acho que assim, eu sou apaixonada. As pessoas me perguntam, por que as coisas dão certo para você? Primeiro porque eu sou persistente demais, não desisto fácil de nada, eu sou danada nesse ponto. Tenho Deus sobre todas as coisas e faço com coração, Flávio. Eu amo o que eu faço. Agora, Ana, Amo. você quebrou preconceitos pesados. Eu lembro que você estava fazendo o seu trabalho e estava ouvindo um monte de Verdade. bobagem, etc. Como era isso para você? Como é que você administrava essa questão? Porque realmente você estava aqui.
Por exemplo, a Silvia, ela estava lá no meio, ela ouvia menos. Você estava ali, correndo na lateral. Como é que era isso? Então, Flávio, já que a gente nunca falou isso, eu acho que esse podcast vai ser um marco na minha carreira e eu espero que os meus irmãos entendam, eu amo vocês, mas a gente tem que tocar em algumas feridas, que é importante. E todo mundo me pergunta isso, Ana Paula, por que você escolheu ser árbitra, ser assistente? Assistente não foi que eu escolhi, foi imposto e eu abracei. Mas ser árbitra... A minha vida em casa era muito difícil. A minha realidade diária não era fácil. E eu encontrei no futebol a minha paz de espírito, a minha válvula de escape. Era onde, por 2 horas, por 2h10, eu não pensava em absolutamente nada, igual hoje. Eu vou assistir um árbitro meu, fui assistir a final da Copa Paulista. Durante 2 horas, eu só assisti ele. É como se eu tivesse, por 2 horas, o meu principal artista, o meu principal protagonista, e olha que eu sou apaixonado pela minha mãe, era a minha equipe de arbitragem. São 2 horas que eu separei do meu dia para me doar aquele menino. Quando eu era árbitra, eram 2 horas que eu tirava para desligar. Eu não queria ser igual ao meu pai, não queria usar outro tipo de recurso, não queria me sentir fraca, porque não queria me sentir fraca. Eu falava, não, eu posso ser mais forte, eu posso ser melhor que isso. Tanto que eu só fui tomar uma bebida alcoólica com 30 anos. Não bebia, né? Por mais que o meu pai, em um momento ou outro, me deu, até mais nova a gente toma, mas depois, quando eu comecei a ter direito de escolha, eu falei, não quero mais. E vivi um momento ímpar também, quando foi para os Jogos Olímpicos, eu era um pouco mais nova, mas daí tinha que comemorar. Mas assim, não tinha contato com a bebida em função do que eu vivia em casa. Claro. Então, assim, eram 2 horas, Flávio, que eu me sentia livre de tudo, sabe? Mesmo com xingamento e tal, você não dava... Mesmo. Você nem ouvia nada. E eu, como apaixonada pela minha mãe que sou, e ela me falou isso, e depois as pessoas me ensinaram, assim, se alguém me chamasse... Posso falar palavrão aqui? Não. Dá à vontade. Vocês me permitem? Por favor. Posso, Lucas? Então, assim, eu sempre honrei demais a minha mãe. E se tem uma coisa que me tirava do sério, era alguém me chamar de filha da puta quando eu tinha 14, 15 anos. Já bati em muito menino grande para proteger a honra da minha mãe, porque se tem uma pessoa que segurou o alicerce da minha família, essa pessoa não sou eu. É a minha mãe, a Dona Lulu Camilo. Então, quando alguém me ofendia, isso, e aí minha mãe era muito bacana, porque primeiro ela brigava comigo, depois ela sorria e me abraçava. Ela falava assim, você brigou de novo por minha causa. Você precisa parar com isso. E aí, quando eu fui para o futebol, ela falou assim, Ana Paula, eu fui assistir um jogo do seu pai, não gostei, vocês eram ainda de colo, e eu vi o como e o quanto eles ofendem a esposa do árbitro. A esposa, ela nem falou mãe. E eu acho que no seu caso vão atacar só a mãe. Então que você tenha 2 mães. Você vai ter a mãe do futebol, em que você vai permitir que as pessoas ofendam. E você vai ter eu, que sou sua mãe. E foi isso que eu fiz. Então, quando as pessoas me ofendiam dentro do campo, ou falavam grosserias absurdas que poderiam ferir o meu âmago, eu lembrava assim, mas eu estou vivendo o meu sonho. Eu estou construindo o meu sonho. Eu estou vivendo 2 horas do meu dia, que é o meu momento, que eu posso ser eu.